Hoje falaremos sobre a invasão brasileira em Portugal, um país conhecido por sua rica história, cultura acolhedora e qualidade de vida, que tem se tornado um destino cada vez mais popular para imigrantes de todo o mundo, mas o que leva milhares de pessoas a escolherem este pequeno país europeu para recomeçar suas vidas. E como essa onda migratória impacta a população local e o próprio país. Hoje vamos explorar os desafios, as vantagens e as questões políticas envolvidas na imigração em Portugal, com um olhar especial para migrantes brasileiros. Portugal é hoje um país moderno, mas que ainda enfrenta desafios econômicos. Com uma população envelhecida e a taxa de natalidade baixa, o país depende em parte da imigração para sustentar sua força de trabalho e dinamizar a economia. No entanto, o custo de vida, especialmente nas grandes cidades como Lisboa e Porto, tem aumentado significativamente, criando tensões entre a população local e os recém-chegados. Muitos portugueses relatam um aumento nos aluguéis e um possível aumento da criminalidade ou de um medo que ela aumente. Os brasileiros veem uma vantagem se tratando do idioma, cultura, segurança, educação, saúde em um país que faz parte da comunidade europeia, mesmo que os salários em Portugal não sejam tão altos como em outros países. Até outubro de 2023, o Brasil é a principal comunidade de imigrantes de Portugal. De acordo com os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF, de Portugal, há mais de 230 mil brasileiros residentes legalizados no país. Esse número representa cerca de 30% do total de imigrantes em Portugal, consolidando os brasileiros como a maior comunidade estrangeira no território português. Vale destacar que esse número inclui apenas os imigrantes regularizados. Ainda há um contingente de brasileiros em situação irregular, que não é contabilizado oficialmente. Além disso, o fluxo migratório de brasileiros para Portugal tem aumentado significativamente nos últimos anos, impulsionado por fatores como a crise econômica no Brasil, a facilidade linguística e as oportunidades de trabalho e estudo em Portugal. Por outro lado, a crescente onda migratória tem gerado desafios para os portugueses. Como mencionado anteriormente, o aumento da demanda por habitação elevou os preços dos aluguéis, dificultando o acesso à moradia, especialmente para os jovens. Além disso, há uma percepção de que os salários estão estagnados, enquanto a concorrência por empregos aumenta. Esses fatores têm alimentado debates acalorados sobre a imigração e seu impacto na sociedade portuguesa. Outro fator que pode incomodar os portugueses é a transformação no idioma local. Muitas crianças, por influência de youtubers brasileiros, começam a aprender expressões do Brasil, e até mesmo o sotaque se modifica. Lembrando que a população brasileira está por volta de 208 milhões de pessoas contra 10 milhões em Portugal aproximadamente. Mesmo que Portugal seja um país com uma economia desenvolvida, ainda enfrenta alguns desafios estruturais. O Produto Interno Bruto de Portugal tem apresentado um crescimento modesto nos últimos anos. Em 2022, o PIB cresceu cerca de 6,7%, recuperando-se parcialmente dos impactos da pandemia de Covid de 2019. Para 2023, o crescimento ficou em torno de 2 a 2,5%, influenciado pelo cenário global de incertezas e inflação. O turismo, que é um setor crucial para a economia portuguesa, tem se recuperado aos poucos após a pandemia, contribuindo também para o aumento do PIB. A inflação tem sido um desafio recente para Portugal, assim como para outros países europeus. Logo depois da pandemia, a inflação atingiu picos de até 8%, impulsionadas pelo aumento dos preços da energia e dos alimentos devido à guerra na Ucrânia. O salário mínimo em Portugal em 2023 é cerca de 886 euros, cerca de R$ 4.700 aproximadamente, um aumento em relação aos anos anteriores, mas baixo ainda considerado a comparação com outros países da Europa Ocidental, o que para brasileiros que não têm uma renda muito elevada pode significar melhor qualidade de vida, mas a realidade pode ser bem diferente. Muitos brasileiros não conseguem se adaptar e, por ir com pouco dinheiro, se sujeitam a viver em barracas ou aceitar empregos informais por valores menores que o mínimo. A xenofobia tem aumentado significativamente, embora os brasileiros e angolanos tenham culturas fortemente influenciadas pela portuguesa.
A imigração também é um tema quente na política portuguesa. Enquanto alguns defendem políticas mais abertas para atrair mão de obra qualificada e repovoar áreas rurais, outros pedem maior controle e integração dos imigrantes. O governo tem tentado equilibrar essas demandas, mas a pressão continua, especialmente com a ascensão de partidos de extrema-direita que criticam a imigração em massa. Outros ainda criticam a entrada de imigrantes vindo de países como o Bangladesh, que não dominam o idioma português e, segundo alguns portugueses, não tentam se adaptar na rotina cultural do país, criando pequenos nichos populacionais que vivem de forma muito diferente do local. Se você está pensando em se mudar para Portugal, é importante planejar com cuidado. Pesquise o custo de vida na região onde deseja morar, pois ele varia bastante entre cidades grandes e pequenas. Familiarize-se com o processo de obtenção de visto e documentos necessários. E, claro, esteja preparado para enfrentar desafios como burocracia e adaptação cultural. A questão do preconceito contra brasileiros em Portugal é complexa e multifacetada. Embora Portugal seja geralmente visto como um país acolhedor, há relatos de situação de discriminação e preconceito contra brasileiros, especialmente nos últimos anos, com o aumento significativo da comunidade brasileira no país. Os brasileiros são frequentemente estereotipados como barulhentos, informais ou desrespeitosos. Esses rótulos podem levar a situações de discriminação no dia a dia, a relatos de brasileiros que enfrentam dificuldades para conseguir empregos ou são submetidos a condições de trabalho precárias, especialmente em setores como a construção civil, serviços domésticos e hospitalidade. Em redes sociais e no cotidiano, alguns brasileiros relatam ouvir comentários desrespeitosos ou piadas sobre sua nacionalidade, cor da pele e outros. Em bairros onde a concentração de brasileiros é alta, como na área metropolitana de Lisboa, há relatos de conflitos pontuais entre comunidades. Um caso que ficou conhecido foi o de portugueses reclamando de uma matéria num jornal sobre um terremoto escrito em português BR, enquanto lá seria terramoto. Mesmo que o texto fosse para a comunidade brasileira, as reclamações aconteceram. Devemos lembrar que Portugal proibia línguas nativas no Brasil para fortalecer a língua portuguesa. Isso parece não ter mudado muito, só que agora é impossível proibir algumas transformações nesse tipo. Muitos jogos de videogame já colocam português, como que é falado e escrito no Brasil, como a primeira opção, e a segunda seria a de Portugal. Isso acaba incomodando portugueses mais conservadores. A imigração brasileira tem sido alvo de debates políticos e na mídia. Alguns partidos políticos, especialmente os de extrema-direita, usam a imigração como tema para criticar o governo e ganhar apoio popular. A mídia portuguesa, por vezes, reforça estereótipos negativos sobre brasileiros, destacando casos isolados de criminalidade ou comportamentos inadequados. Apesar dos desafios, muitos brasileiros relatam experiências positivas em Portugal, destacando a receptividade da maioria dos portugueses e a facilidade de integração cultural. A comunidade brasileira é ativa e organizada com associações, eventos culturais e redes de apoio que ajudam a combater o preconceito e promover a integração. O governo português e organizações não governamentais têm trabalhado para promover a inclusão e combater a discriminação. Campanhas de conscientização e leis contra a xenofobia são parte desses esforços. A educação e o diálogo entre as comunidades são vistos como ferramentas essenciais para reduzir o preconceito e promover a convivência harmoniosa. Porém, a adaptação é um processo de mão dupla. Respeitar a cultura local de Portugal pode ajudar a reduzir atritos. O preconceito contra brasileiros em Portugal existe, mas não é generalizado. A maioria dos portugueses é acolhedora e muitos brasileiros constroem vidas bem-sucedidas no país. A imigração em Portugal é um fenômeno complexo, cheio de desafios e oportunidades. Para os imigrantes, representa a chance de uma vida melhor. Para o país, é uma oportunidade de revitalização econômica e cultural. Mas, para que todos saiam ganhando, é essencial encontrar um equilíbrio entre acolher os recém-chegados e proteger os interesses da população local. No fim, Portugal continua a ser um país de portas abertas, mas que precisa caminhar com cuidado em direção ao futuro. No final das contas, Brasil e Portugal partilham mais coisas em comum do que problemas que possam existir. O importante é continuar crescendo em paz e melhorar o que pode ser melhorado, fortalecendo os laços das duas comunidades.